Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesse tempo da 8ª da Páscoa, e nesses dias nós estamos nos deparando com uma grande notícia. Aquele que foi crucificado, realmente ele ressuscitou. Ele apareceu para Maria Madalena. Esses dias nós vimos ele aparecer para os 2 discípulos de Emaús, que estavam retornando para Emaús numa tristeza muito grande. E ali eles reconheceram Jesus ao partir do pão. E agora Jesus, ele aparece para os discípulos, para os 11 discípulos, lá no mar da Galileia. E aqui foi a 3ª aparição, segundo o Evangelho de São João. Lá
se você tiver a oportunidade de um dia ir na Terra Santa, e quem já foi, lá no Mar da Galileia, nesse local, onde tem essa aparição, lá tem uma pequena igreja. Essa igreja ela fica de frente para o Mar da Galileia. Quando nós entramos, nós nos deparamos com uma grande pedra. A pedra, ela se assemelha a um altar. Ali tem até uma foto do Papa João Paulo II, uma pintura do Papa João Paulo II, e uma indicação também de que Bento XVI esteve lá. Então está ali a mesa, e o nome da mesa é Mensa Christi, ou seja, a mesa de Cristo. Aquela pedra, ela indica essa situação de que nós acabamos de ouvir. Jesus faz um convite aos apóstolos: vinde e comei. Vinde e comei. E quando eles chegam, está ali, aí está o peixe, Jesus pega o pão e ele faz aquele gesto, abençoa o pão e dá para os discípulos. Olha só, nesse tempo de pandemia, Jesus está nos convidando a comer, a receber a Eucaristia. Aquela Eucaristia que, na última ceia, Jesus disse para os apóstolos: fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O alimento necessário para que nós possamos fazer a nossa caminhada terrena, para um dia nós chegarmos no céu. Eu tenho observado que o povo, graças a Deus, está com fome da Eucaristia. Está com fome de Deus, quer se alimentar. São vários testemunhos que nós ouvimos por aí. Mas, meus irmãos, hoje eu queria meditar uma necessidade que nós não estamos percebendo. Eucaristia não falta. O problema não está em nós não estarmos comungando, porque a Eucaristia tem em todas as igrejas, tem por aí, os padres estão celebrando. Mas não há Eucaristia sem sacerdote. Na verdade, a falta maior que nós estamos tendo para entender, dentro do contexto que eu quero trazer, não é tanto da Eucaristia, é dos sacerdotes. Nós, sacerdotes, fomos recolhidos. Sem sacerdote, não há Eucaristia. Eu vou repetir. Sem sacerdote, não há Eucaristia. Pode-se ter altar, pode-se ter sacrário, mas se não tiver sacerdote, não tem Eucaristia no altar, e não vai ter Eucaristia no sacrário. Vocês veem que quando Jesus chega, ou quando os apóstolos chegam, para que eles pudessem comer daquele pão que Jesus estava dando, foi preciso que Jesus desse a eles. Tanto que na multiplicação dos pães, que é uma prefiguração para se falar da Eucaristia, Jesus ele faz uma recomendação aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. E na última ceia, quando eu acabei de falar, na última ceia, na quinta-feira santa, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, os apóstolos, os ministros, os seus sacerdotes, eles precisam fazer isso para que haja presença de Jesus na Eucaristia. Eu não sei se vocês sabem, mas nos inícios ali da igreja, quando havia perseguição por parte dos imperadores, para que as pessoas não pudessem participar da Santa Missa,
e assim receber Jesus eucarístico. Os imperadores, os perseguidores, eles faziam o seguinte: eles prendiam os sacerdotes e cortavam as mãos dos sacerdotes, amputava as mãos. Para quê? Porque sem mão não tem como consagrar. Não tendo como consagrar, não tem missa. Não tendo missa, a igreja morre. Sem a missa, a igreja morre. Sem o sacerdote, a igreja não vai subsistir. Porque nós precisamos da missa. E para termos a missa, nós precisamos do padre. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Que valor você tem dado ao sacerdote? Que valor você tem dado? Vocês sabiam que Satanás, ele sabe muito bem do poder que o sacerdote tem, porque ele sabe que o sacerdote é a pessoa de Cristo. Então o que é que o diabo faz? Ele leva os sacerdotes a cair na tentação. Ele leva o sacerdote a perder o gosto de celebrar a missa. Ele tem levado os sacerdotes a não reconhecer o valor que ele tem, levando os sacerdotes hoje a se acharem iguais a todo mundo. E o sacerdote não é igual a todo mundo. Eu vou dizer de uma forma assim para você entender: o sacerdote é um ser estranho, é estranho a todos, porque ele é diferente. Quando aquele rapaz, ele recebe a imposição das mãos do bispo, quando ele se levanta ali, aquele rapaz, ele recebe a alma dele é sacerdotal. E essa marca que ele recebe no dia da ordenação sacerdotal, ela jamais será tirada, nunca vai ser tirada. Tanto que, se o sacerdote ele for para o inferno, ele vai ser sacerdote, ele vai ser padre no inferno. Se ele for para o céu, ele vai para o céu, e lá ele vai ser padre no céu, porque essa marca jamais será tirada. É a mesma marca que nós cristãos recebemos. A marca de cristão jamais será tirada de nós. Nunca vai ser tirada. Aí Satanás, o que é que ele faz? Ele sabe muito bem que ele destruindo um padre, ele destrói uma paróquia. Ele sabe muito bem que destruindo um bispo, ele vai destruir uma diocese. E aí nós vamos vendo sacerdotes caindo, sacerdotes abandonando a vocação. Uns abandonam porque acham que não tem vocação. Outros abandonam porque acabou se apaixonando por alguém. E Satanás vai fazendo festa porque ele sabe que destruindo um sacerdote, a igreja morre. Claro, né? Aqui eu quero dizer para vocês que as portas dos infernos não vão prevalecer contra a igreja, nunca. Mas eu estou dizendo que Satanás sabe aonde pegar. E aí eu volto a perguntar para você. Eu sei que você está sentindo falta da Eucaristia. Mas nesse tempo Jesus está nos levando também a entender que nós precisamos ter também e sentir também falta do sacerdote. Aonde está o seu sacerdote? Recolhido. Não tem acesso mais, a situação está aí. Os sacerdotes também entraram também nessa questão. Aqui eu não estou dizendo o mérito de entrar ou não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que aonde está o seu padre? Se não tem padre, não tem Eucaristia. Então você tem rezado? Quantas vezes, né, quando
se tinha a liberdade aí de celebrar missa, né? Porque agora, entre aspas, perdeu-se a liberdade, é só live, né? Live para cá, live para lá, tem live. Não, a igreja não subsiste de live, a igreja subsiste de presença. O padre tem que estar presente. É uma situação para o momento, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando que não é a live que vai nos ajudar nesse tempo. O que precisa nos ajudar é a presença do sacerdote, celebrando a Eucaristia e atendendo confissão. Imagine, tem pessoas que estão aí, em situações de pecado mortal, e elas estão querendo, procura os padres e dizem, você pode me confessar pela internet, pelo celular? Não tem como, tem que ter presença. Se não tiver a presença, não tem absolvição do pecado. Se não tiver presença, não tem Eucaristia. Eu sei da necessidade hoje e do que se está falando, da comunhão espiritual. Vamos fazer comunhão espiritual, mas nós não estamos precisando de comunhão espiritual, nós estamos precisando de padres para celebrar a missa, para nós recebermos Jesus de forma real, não espiritual. Mas temos que conviver com essa situação agora, porque os padres foram recolhidos. E Deus está dizendo, vou recolhê-los, para vocês valorizarem também. Porque tanta imagem denegrida de padres, horrores de pessoas nas internets falando mal de padre, jogando padre, mostrando e falando e dizendo que esse padre é isso, que aquele padre é aquilo. É isso mesmo que Satanás quer. Ele quer realmente que você use a internet para você falar. Agora eu não estou vendo, está mais calmo, porque nós estamos necessitando. Mas no tempo da abundância se via isso. Nós padres precisamos de oração, nós não precisamos que a nossa imagem seja denegrida nas internets da vida, nos Facebooks da vida. Nós precisamos sim que nós rezemos, porque nós também estamos aptos a cair na tentação, como cada um está apto a cair na tentação. E não é porque o padre caiu na tentação que tem que agora jogar, né? Pulverizar e jogar para todo mundo. Não, nós precisamos de padres santos. Se o padre da sua paróquia não é tão santo como você desejaria, então, meu filho e minha filha, reze para que ele seja. Eu repito, nesse dia em que Jesus aparece para os apóstolos, lá nas margens do mar da Galileia, e ele disse, vinde e comei. E nesse tempo que nós estamos necessitando da Eucaristia, e estamos precisando mesmo, eu quero dizer, meus irmãos, sem padre não tem como comer, não tem como comungar. Peçamos a Deus que isso passe, para que nós sacerdotes saiamos das nossas clausuras da vida e voltemos a estar mais próximos no altar, no púlpito e no confessionário. Porque sem sacerdote a igreja não subsiste, e muito menos você. Que a Virgem Maria, mãe dos sacerdotes, interceda no céu, para que tudo isso passe logo, para que tudo possa voltar ao normal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.